Oi, crianças, tudo bem com vocês? Depois aí dessa semana que tivemos aí esse feriadão, né? Estamos retornando agora, né, com a nossa aula de matemática. E hoje nós iremos estudar multiplicação e divisão de fração. Antes desse feriadão que nós tivemos essa semana, certo? Nós estudamos a adição e a subtração, não foi? E eu ensinei uma outra maneira de vocês tirarem o MMC, através dos múltiplos, certo? E agora nós vamos estudar o quê? A multiplicação e a divisão entre as frações, tá certo? Vamos lá, peguem o LV3 de vocês e vamos começar a nossa aula. Coloquem, crianças, o livro de vocês na página 112, certo? Nós temos aqui a multiplicação de frações. Agora que você já relembrou como adicionar e subtrair frações, vamos rever, né, que nós já estudamos, certo? No nosso segundo bimestre, frações. Então, a gente vai rever, tá bom? As multiplicações e as divisões. Iremos começar agora com as multiplicações. Vamos calcular 1/3 vezes 1/4. Deixa eu colocar aqui meu lápis. Na multiplicação, você multiplica os dois de cima, que são os numeradores, e os dois de baixo, que são os denominadores, certo? Nesse caso, estamos calculando 1/3 da fração 1/4. Essa multiplicação pode ser representada da seguinte maneira. Olha só a representação. 1 pintado e 3 sem estar pintado. Representação de 1/4 aqui, ó. Esta representação aqui. 3 pintado, né? E aqui nós temos 9 sem estar pintado. Então, representa esse daqui, representa 3. Aí eu vou contar o total, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12. Então, esse aqui vai representar 3 dozeavos, certo? É o que está pintado, o numerador, e o denominador é o todo. Esse aqui, 1. E o todo é 4, certo? O todo são todas as barras aqui. Como estamos calculando 1/3, pegamos apenas 1/3 da parte laranja. Olha só aqui, ó. Ó, aqui em cima não teve 3 dozeavos, né? Eu vou colocar bem aqui, ó. 3 dozeavos. Eu posso dividir, certo? O 3 por 3, que vai dar 1. E eu posso dividir o 12 por 3, que vai dar 4. Eu posso dizer que 3 dozeavos é igual a 1/4, certo? Eles são iguais. Então, nós temos aqui 1 vezes 1, 1/3 vezes 1/4, 1 vezes 1, 1, e 3 vezes 4, 12, certo? Certo? Multiplica. Gente, multiplicação de frações não tem... Você não vai tirar MMC, você vai multiplicar os dois, que são os numeradores, são de cima, e os dois, que são os denominadores de baixo, certo? É só isso, multiplicação. Aqui ele dá mais outro exemplo, certo? Ó, 2/5 vezes 5/7, 2 vezes 5 e 5 vezes 7. Dá 10 e 35. 10 e 35 avos, certo? Aqui tem outro exemplo, ó. Os dois de cima e os dois de baixo. Multiplicou 54, 55 avos, certo? Não tem o que vocês errarem isso aqui em multiplicação. Multiplica os dois numeradores e os dois denominadores, tá certo? Crianças, agora na página 113, nós temos a explicação da divisão, certo? Como eu falei para vocês, a divisão você repete a primeira, inverte a segunda e faz a multiplicação, tá certo? Ó, desse jeitinho aqui, ó.
Deixa eu colocar aqui o lápis. Olha só. Certo? Aqui, ó, 1/2 dividido por 1/4. Repetiu a primeira, 1/2, vezes, mudou o sinal, colocou a multiplicação e inverteu a segunda. Quer inverter? Denominador vai para cima e numerador vai para baixo. Inverteu, no lugar de ser 1/4, vai ficar 4/1, certo? Agora você realiza a multiplicação, numerador e denominador. 4/2, que é igual a 2, certo? Dividiu aqui o 4 pelo 2, por isso que deu 2. Aqui ele dá um outro exemplo, ó. 2/3 dividido por 5/4, certo? Ó, repetiu a primeira, 2/3, vezes, inverteu a segunda. 4/5, ó, multiplicou, 8/15, certo? Aqui é só uma revisão, gente, tá certo? Porque nós já estudamos frações, já estudamos multiplicação e divisão. É como se fosse uma revisão, tá bom? Do segundo bimestre. Agora, vamos para a nossa atividade, certo? Que tem lá na página 113. Resolva as questões a seguir. A. Da metade de 1 litro de leite, usei 3/4. Que fração do litro de leite usei? Então, crianças, como é que a gente vai fazer aqui? Presta atenção. Usou, ó, da metade de 1 litro de leite. 1 litro, certo? Ele quer a metade. A metade, a fração da metade vai ser 1/2. Aqui é a metade, certo? Usei 3/4, então vou multiplicar por 3/4. Facinho. Numerador com numerador e denominador com denominador. Numerador, 1 e o 3, que vai dar 3. 1 vezes 3 é 3. 2 vezes 4 é quanto? É 8. Ainda dá para me dividir? Não, tia, não dá, certo? Porque se eu dividir o 3 por 3, o 8 não dá para dividir. Então, a continha termina aqui, ó. 3/8, certo? Que fração usei do leite? 3/8. Esta é a fração, tá bom? Vamos agora para a página 114. Temos agora aqui o item B. Havia 3/4 de farinha em um pacote de 1 quilo, certo? Usei a terça parte, olha, a terça parte dessa farinha. Que fração da farinha foi utilizada? A terça parte. A terça parte é 1/3, que é a terça parte, certo? Quanto é a metade? É 1/2. Se eu falasse a quarta parte, 1/4. Se eu falasse a quinta parte, 1/5, que é 1/5, certo? Como ele está falando a terça parte, certo? Então, é 1/3 vezes, havia 3/4 da farinha. Então, vou colocar aqui 3/4. Certo? E agora, eu vou multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 4 é 12. Pergunta: que fração da farinha foi utilizada? A fração foi 3/12. Certo? Aí vem a pergunta: dá para me continuar dividindo? Então, vamos lá. Vou colocar aqui na cor vermelha. O 3 eu posso dividir por 3. Na tabuada do 3, será que tem algum que dá 12?
Tem, tia. Então, eu vou continuar aqui, ó. Eu vou pegar esse 3 e vou dividir por 3. Deixa eu colocar aqui. Ó. Se eu dividir em cima por 3, embaixo também eu tenho que dividir por 3. 3 dividido por 3 é 1, tia. 12 dividido por 3 é 4. Porque 3 vezes 4 é 12. Ainda dá para me dividir? Não. Então, a minha fração vai ser 1/4. Certo? Vamos para o item C. Deixa eu botar aqui para outra cor. Pronto. Em um colégio, 3/4 dos professores são mulheres. 3/4 são mulheres. Desses, 1/4 trabalha em período integral, ou seja, o dia todo. Que fração de professoras do colégio trabalha em período integral? Então, vamos lá. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse, em um colégio, 3/4. E vou multiplicar por 1/4. Para me saber quantas professoras tem no período integral, né? Quer saber as professoras. Então, vamos lá. Ou seja, ele quer fazer o quê? A fração dos professores todos, né? Que trabalham no colégio integral, certo? Bem facinho, ó. Numerador com numerador e denominador com denominador. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. Será que dá para mim ainda dividir? Não, porque na tabuada do 3 não tem ninguém que dá 16. Então, a minha conta termina aqui, ó. 3/16. Qual é a fração das professores do colégio que trabalham no período integral? 3/16. Certo? Agora, na nossa segunda questão, vocês podem ver que a gente está fazendo bastante continhas, né? Só relembrando, porque nós já estudamos frações. Olha só aqui. Na segunda questão A, 1/2 vezes 1/4. 1 vezes 1 é 1. Vou colocar bem aqui, ó. 2 vezes 4 é 8. Então, a A, 1/8. Certo? Bem facinho. Não dá para mim dividir mais. Então, termina aqui. Aqui é a B. Aqui tá trocado, crianças, ó. O B tá lá embaixo, o C tá aqui, é a C, né? É a C. Porque o livro de vocês é um do lado do outro, é um embaixo do outro, tá certo? Então, vamos aqui para B. A B tá bem aqui, ó, certo? No meu, a B tá bem aqui, ó. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 6, 30. 15/30. Dá para mim ainda... Dá para me dividir? Dá. Vou dividir por 5. 15 dividido por 5 é 3. 30 dividido por 5 é 6. Ainda dá para me dividir? Dá. O 3 vou dividir por 3, que vai dar 1. E o 6 vou dividir por 3, que vai dar 2. Então, 1/2. Certo? Essa multiplicação aqui, ó. 1/2. Agora, eu vou para a C, aqui em cima, ó. Fazer aqui de preto, ó. 1 vezes 3, 3. Fazer bem aqui, ó. 3 vezes 5, 15. Dá para me dividir? Dá. O 3 por 3, que vai dar 1.
E o 15 dividido por 3 vai dar 5. 1/5. Certo? E aqui embaixo, vou fazer de verde, certo? Temos AD, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 5, 10. Dá para me dividir? Dá. Todos os dois são par. Então, eu vou dividir por 2. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. 1/5. Então, vamos lá. A, 1/8. AC, porque tá trocado aqui no meu, hein? AC, 1/5. AB, 1/2. E AD, 1/5. Certo? Tivemos duas que foi iguais, 1/5. AC e AD, tá certo? Escritas de maneiras diferentes, porém tiveram o mesmo resultado, tá bom? Coincidência. Vamos agora para a terceira questão, certo? Terceira e última questão, tá bom? Vamos lá. Vou começar com a cor vermelha. Em uma divisão, nós temos que inverter a segunda, tá certo? A terceira questão é divisão. Vamos lá. Vou repetir a primeira fração. 2/9. Vou mudar o sinal. Vou colocar aqui uma multiplicação. E vou inverter a segunda. No lugar de ficar 4/3, vai ficar 3/4. 3/4. Pronto. Agora, eu vou multiplicar. 2 vezes 3, 6. 9 vezes 4, 36. Dá para mim simplificar? Dá. Como? Eu vou dividir o 6 por 6 e o 36 também vou dividir por 6. 6 dividido por 6, 1. 36 dividido por 6 dá 6. 1/6. Então, a 1/6. Vamos agora para B. Vou fazer de azul. Vou repetir a primeira. 3/7. Vezes. Vou inverter a segunda. No lugar de ficar 4/5, vai ficar 5/4. Olha só. Agora eu vou multiplicar. 3 vezes 5, 15. 7 vezes 4, 28. Certo? Será que dá para me simplificar? Acho que não dá, certo? Não tem condição, não dá para simplificar. Então, a conta termina aqui, ó. Tia, por que que não dá? Porque o 15, o número 15, dá por 3. Mas na tabuada do 3, não tem nenhum número que dá 28. Então, o 3 já não dá. O 15 também dá para me dividir por 5, certo? Mas o 28, na tabuada do 5, não tem nenhum que dá 28, certo? Quando um dá para fazer e o outro não, então a gente não faz nenhum. Só podemos fazer quando os dois dá, tá certo? Então, termina aqui, 15 28avos. Vamos para o item C, o nosso último item. Vou repetir a primeira, 1/4. Vezes. Vou inverter a segunda. No lugar de ser 1/4, vai ser o quê? 4/1. Certo? 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4.
Vou simplificar. 4 dividido por 4, 1. Então, AC é 1. Bem facinho, né, AC? Então, vamos lá. A, 1/6. B, 15/28 avos. E a C, 1. Tá certo? Ok? Então, essas foram a nossa atividade hoje. Bem facinho. Foi até uma revisão, certo? Da multiplicação e da divisão, tá bom? Que nós já vimos lá no segundo bimestre, certo? Nós só fizemos relembrar um pouquinho, tá bom? E na página 115, certo? Pessoal, é com vocês. Vocês vão pintar o que vocês aprenderam, certo? O que você teve dúvidas e o que você não aprendeu de jeito e qualidade, tá certo? Na nossa próxima aula, nós iremos iniciar um conteúdo novo. Então, o que deu de fração, certo? Nós já revisamos as frações. Adição, subtração, ensinei o novo MMC para vocês, através dos múltiplos. Aí fica a critério de vocês, qual vocês vão escolher, tá bom? Fizemos também, revisamos multiplicação e divisão, tá bom? Na nossa próxima aula, iremos iniciar um conteúdo novo. Crianças, terminamos aqui a nossa aula de matemática, certo? Como eu falei para vocês, fizemos uma rápida revisão, tá bom? Só para relembrar um pouquinho as multiplicações e as divisões, certo? De fração. A atividade de casa de vocês vai ficar na página 61 e 62, certo? Realizem as atividades e não se esqueçam de abrir o arquivo que está embaixo do nosso link para vocês fazerem as correções das atividades de casa, tá certo? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula.